Buenas tardes, chicos e chicas. Boa tarde, pessoal. A pedido de alguns alunos, eu vou fazer um vídeo explicativo do slide, certo? Desse conteúdo que a gente está trabalhando agora. Como vocês viram, tem um slide e tem 2 vídeos explicativos. E alguns alunos disseram que estão tendo dificuldade com relação ao conteúdo. Então, eu acho que a maior dificuldade é a questão que os vídeos explicativos estão em espanhol, né? E geralmente eu tiro as dúvidas na sala de aula em português. Então eu acho que a maior dificuldade de vocês é essa. Então a gente vai explicar o conteúdo, certo? Que é mais fácil do que o conteúdo anterior que a gente estava estudando, certo? Então o conteúdo dessa vez são las historietas. Primeiro de tudo eu quero explicar por que a gente está estudando esse conteúdo. Nós estamos estudando esse conteúdo porque é um dos conteúdos que cai mais no Enem junto com os falsos cognatos. Então, o terceiro ano é todo voltado para o Enem, certo? Então, o que são as historietas? Las historietas, basicamente, são histórias em quadrinhos. A tradução seria essa, certo? Mas a gente vai ver que tem algumas coisinhas a mais nessa definição, certo? Então, las historietas, aqui está contando um pouquinho da história, certo? No começo do slide. Diz assim: las historietas gráficas o cómics han sido uno de los entretenimientos más sencillos y apreciados del siglo XX. Al principio tenía un carácter cómico, de donde recibieron su nombre, y solo pretendiam entretener a los niños com histórias e dibujos sencillos. Então, tá falando aqui um pouquinho da história, né? Dando aquela introdução. Tá dizendo que inicialmente as histórias em quadrinhos tinham um caráter cômico e também só tinha uma pretensão de entreter os meninos, as crianças, né? Com histórias bem simples, certo? Mas com o passar do tempo elas foram ficando mais rebuscadas, que é o que a gente vai ver mais adiante, certo? Pero pronto empezaron a descubrirse las grandes posibilidades que encerraba este medio de comunicación, que integra la narración, el diálogo, la pintura y el cine, por lo que fueron ampliando sus temas, mejorando sus imágenes para captar al público adulto. Então, com o tempo foi melhorando, né, os diálogos, imagens, temas, para poder captar o público adulto. Eu não sei se vocês já pegaram uma prova do Enem, provavelmente já pegaram, e vocês vão constatar que a prova de linguagens é cheia de história em quadrinhos, tanto de português, como de espanhol, como de inglês. Então, é por isso que é um tema que a gente estuda, certo? Vamos lá. Dentro das historietas, nós temos la viñeta, certo? O que é uma vinheta, professora? También conocidas como historietas de respecto a cada uno de los recuadros de una serie en que la compone con dibujos y textos. O que quer dizer isso? O que é uma vinheta? É cada um dos quadrinhos que aparecem numa história, certo? Então, uma historieta pode ter 3 vinhetas, por exemplo. Uma historieta pode ter 5 vinhetas, uma historieta pode ter uma vinheta e por aí vai, certo? Então, traduzindo, vinheta é cada um dos quadros de uma série que compõe com desenhos e textos, certo? Então, aqueles quadrinhos que aparecem nas historietas. Uma vinheta pode estar impressa em um livro, em um periódico, generalmente tem caráter humorístico e a vezes vai acompanhado de um texto ou comentário. Então, pode estar impressa num livro, num jornal, tem humor em sua composição, certo? E às vezes vai acompanhado de um texto ou comentário. É preciso uma vinheta, traduzindo para português, né? Ter um texto? Não, não é preciso. É preciso uma historieta ter sempre um desenho? Também não é preciso. A gente pode fazer, apesar de difícil, né? Uma historieta só com um texto. Depende do contexto, do tema, entre outras coisas. Mas, geralmente, o desenho sempre vem acompanhando, né? Como a gente vai ver mais à frente. Então, aqui está dando outra definição abaixo. Diz assim: dibujo o estampa que se pone para adorno en el principio
ou em fim de livros e capítulos. Então, está dizendo assim, desenho ou estampa que se põe para enfeite no princípio ou no fim dos livros e capítulos. Então, como é uma coisa de enfeite, geralmente vem sim acompanhada por um desenho, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de historieta, que tem o que aqui, pessoal? Nós temos 4 vinhetas, ó. Não tem 4 quadrinhos, aqui são 4 vinhetas, vale? Então, ela está dizendo assim, por que mataste a tua amiga, sua senhoria? Es que la desgraciada vino a la fiesta com um vestido igual ao meu. Aí a juíza diz, te declaro inocente. Então tem um caráter humorístico, né? Tem aquele humor sarcástico, muitas vezes em muitas histórias, né? Aqui nós temos outra história. Te ves mal, que passou? La contabilidade me hartou. Pronto passarei a sonhar com os números. Debes relajarte. Conta lentamente hasta 10 e... Pronto. É uma pessoa que não podia mais ver números, né? Aí a pessoa diz no final, relaxe, conta até 10. A pessoa quer matar a outra no final, né? Como sempre, um caráter humorístico. Aqui a outra historieta, né? Do mesmo autor, pelo que eu tô vendo. Que te passou? Internet a ser um círculo de sal para la protección. E enojarte al demonio? Não. Intentei, né? Desculpa. Que te passou? Intentei hacer um círculo de sal para la protección. E enojaste al demonio? Não. A la señora de la limpieza. Então, o que está dizendo aqui? A pessoa tentou fazer um círculo de sal para proteção e ela irritou o demônio? Não, ela não irritou. Ela irritou quem? A senhora da limpeza, né? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse conteúdo, porque vocês vão ter que fazer uma historieta, certo? Mais adiante, em espanhol. Então, eu vou pedir uma historieta, certo? Com desenhos, com textos, com balãozinhos e tudo mais que tem direito, certo? Para vocês confeccionarem para mim mais à frente, que vai ser o próximo exercício, né? E é algo muito importante, né? Porque vocês vão refletirem, vão buscar um tema, vão desenhar, né? Mesmo quem não sabe desenhar, pode desenhar do jeito que quiser, certo? Continuando. Aqui de Mafalda, né? Muito famosa, por sinal. Cai muito nas provas do Enem também. Quando sea grande, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Então, a amiga dela, quando for grande, tá dizendo que quer ter muitos vestidos. E ela tá dizendo que quer ter muita cultura, né? Então, aqui é uma historieta de Mafalda bem típica dela. Outra historieta de Mafalda. Essa aqui possui 2 vinhetas, certo? Buen dia, senhor. Vengo para que me haga la llave de la felicidad. Com muito gosto, nenita. A ver el modelo. Então, ela foi, né, atrás da chave da felicidade, para o senhor confeccionar para ela. E o senhor disse, eu não tenho, deixa eu ver o modelo. Então, isso aqui seria uma historieta de reflexão, né? Que ninguém tem essa chave da felicidade. E aqui nós temos 4 perguntinhas para vocês responderem. Inicialmente, vão poder responder em português, certo? Porque mais adiante vocês vão ter que fazer uma historieta em espanhol, certo? Então, quais são as características que han visto em las historietas? Acabei de ver que a interrogação está incorreta, né? Mas relevem aí. Então, quais são as características que vocês viram nas historietas? Pessoal, vocês viram o quê? Desenhos, vocês viram textos, vocês viram caráter cômico, vocês viram várias coisas que eu expliquei aqui no slide, né? Então, vocês vão dizer o que é que vocês viram. Né? Os quadrinhos, o que são os quadrinhos que vocês viram nas historietas? Qual a intenção das historietas? Geralmente é para dar uma mensagem, né? Uma mensagem de reflexão, será? Vocês vão analisar aí, certo? 2. Tá junto aqui, né? Também tá incorreto. Qual é a diferença das historietas e vinhetas? Que diferença nós temos entre a historieta e a vinheta? Então, a historieta a gente já viu que é uma história toda completa, né?
E a vinheta não, a vinheta é uma parte que corresponde a qual parte da historieta? Vocês vão me dizer isso, certo? É necessário ter textos em las historietas ou vinhetas? Precisa mesmo ter texto na história em quadrinho? Sim ou não? É necessário ter dibujos em las historietas ou vinhetas? Precisa ter desenhos nas historinhas em quadrinhos ou vinhetas? Precisa? Vocês vão me dizer se precisa. Eu disse no comecinho do slide, certo? Qualquer coisa vocês voltam lá e confere se precisa ou não. Bom, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida, pois é um conteúdo bastante simples em vista do outro, né? O outro era mais complexo, digamos assim. E qualquer coisa escrevam, certo? Boa tarde.